né, que aí o pessoal vai entrando daqui a pouquinho. A gente vai gravar aqui essa conversa com o Ag para a gente poder depois disponibilizar para todos que se inscreveram. A gente vai deixar no canal do YouTube também, caso alguém queira rever. Então, tem aí um recadinho do Zoom para permitir a gravação de vocês. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente. Como a gente falou no último webinar, né? Esse ano a gente está fazendo uma série de conversas para celebrar os 30 anos da Thomas aqui no Brasil. Thomas International, que vocês sabem, é uma empresa britânica que está aí no mercado há mais de 40 anos, mas aqui no Brasil ela está há 30. E um dos grandes responsáveis por isso é o nosso convidado de hoje, né? Um dos caras que conheceu primeiro a metodologia, conheceu o PPA diretamente do Thomas Hendrickson, e aí teve a ideia de trazer isso aqui para o Brasil, e aí por isso que toda essa história começou. Então, a gente vai conversar hoje com Ag da Silva, o primeiro distribuidor da Thomas aqui no Brasil. Acho que foi o primeiro usuário do PPA aqui na América Latina, com certeza, e que vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória. Mas, antes de mais nada, bom dia, Ag. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem? Obrigado a você pelo convite, Marcelo. É um prazer realmente estar aqui com vocês. É um prazer enorme fazer parte dessa história. História que você que construiu, você que desbravou, né, Ag? E aí, eu acho que não tem como a gente começar por outra coisa que não seja o começo, né? Como é que foi o seu encontro com o PPA a primeira vez? Como é que aconteceu isso, né? E, a partir daí, como é que foi essa ideia? Não, vou levar isso para o Brasil, que acho que isso tem futuro. Conta um pouco para a gente, Ag, como é que foi isso, por favor. Eu fazia parte com mais 2 sócios na época, no Brasil. Eu fazia parte de uma empresa de consultoria chamada MTD, que era Management Training and Development. E chegou aquele momento em que a gente começou a dizer assim, bom, o que mais que a gente podia fazer? Nós somos inquietos por natureza, né? Pessoas que sempre se aventuram no desconhecido e gostam de empreender e fazer coisas novas. A gente começou a se questionar se a gente não estava se acomodando e precisava buscar alguma coisa diferente. E aí, em 92, com o Marcos Dantas, que foi um dos meus sócios na época, eu estava em Palm Springs, Palm Deserts, na Califórnia, e era uma feira de recursos humanos, caminhando, dando uma caminhada nessa feira. Aquele senhor de cabelos brancos se aproximou de mim e falou assim, você não quer dar uma olhada no seu perfil? E aquilo me chamou a atenção, falei, como é que é essa história de perfil, né? Aí ele falou, vem cá que eu vou lhe mostrar. Aí eu fui atraído por ele, entrei lá no booth, onde ele estava fazendo a apresentação, e ele pegou e me deu um formulário em inglês. Primeira folha de PPA que eu vi na minha vida, né? Aí ele falou para mim assim, preenche, sente aqui. Me deu um lápis, preenche isso aqui rapidinho. Aí eu preenchi, quando terminei, ele sentou no computador, entrou rapidamente com os dados do computador e tirou um relatório. E eu, quando li aquele relatório... quando li aquele relatório, me deu calafrios, assim, eu falei, uau! Como é que esse negócio está me descrevendo aqui direitinho e tal? Aí ele disse assim, pois é, isso aí é o nosso Personal Profile Analysis, o PPA, né? Ele falou, Thomas Hendrickson era essa pessoa. Sim. Ele chamava-se Thomas Hendrickson, hoje já foi embora, já nos deixou, que Deus o tenha, como dizia minha mãe. E eu me apaixonei por aquele negócio. Eu me apaixonei tanto, e eu e o Thomas nos demos tão bem, que ele me convidou para passar uns dias na casa dele, numa mansão que ele tinha em Tucson, Arizona, em cima das montanhas. E ele me convidou para passar uns dias lá com ele, em vez de eu voltar para o Brasil, eu fui para lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu nunca me esqueço desse dia, foi um dia incrível. Quando eu cheguei lá, que eu entrei na mansão dele, bem no hall, logo na entrada, assim, gigante o espaço, tinha um piano branco de cauda. E eu
olhei para aquele piano, ele olhou para mim, e eu sentei naquele piano e comecei a tocar a Garota de Ipanema, e o Thomas se encantou com aquele negócio. Ele e a Marty, que era a esposa dele, né? Aquilo foi o quebra-gelo já inicial para a gente começar a se entender e começar a se relacionar e tudo mais. Mas voltando só um pouquinho atrás, quando eu olhei o meu relatório lá na feira ainda, eu tive uma visão ideológica, foi um pouco ideológica, do tipo assim, nossa, eu acho que o Brasil precisa de uma ferramenta como essa. Uhum. Eu disse, eu tenho que levar isso para o Brasil. E o restante, já vivendo com ele lá alguns dias na mansão dele, foi a troca de ideias, porque ele começou a me explicar mais sobre a ferramenta, começamos a falar do uso dela, como é que ele usava nos Estados Unidos, né? E tudo mais. E ali eu comecei a captar o conceito, a ideia. Ele contou a história da Segunda Guerra Mundial, quando ele, o Geyer e o Carlson construíram, junto com o matemático Carl Fisher, aqueles logaritmos que hoje constroem os gráficos e tal. E eu realmente, cada palavra que ele dizia era mais uma sensação gostosa que eu ia sentindo, uma coisa gostosa que eu ia sentindo. Eu falei, nossa, isso aqui no Brasil realmente vai ser um sucesso. E, nesse momento, a gente acertou, 92 ainda, né? A gente acertou que nós seríamos os distribuidores no Brasil para aquela ferramenta, que eles chamavam de PPA, o PPA, Personal Profile Analysis. O mais interessante é que, para resumir e fazer uma longa história mais curta, a gente assinou... Primeiro que ele chegou o momento, já estávamos quase para fechar os detalhes, os últimos detalhes, já em 1993, quando ele virou para mim e falou assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Eu falei, qual é, Thomas? Ele falou assim, você vai ter que assinar um contrato, mas não comigo. Você vai ter que assinar um contrato com os ingleses. Aí eu falei, mas o que os ingleses têm a ver com isso? Aí ele me contou a história de que os ingleses, que na época era o Martin Reed, e o pai dele, que era o Mr. Reed, eles tinham comprado os direitos, o Ray Reed, o nome dele, né? Eu falei Mr. Reed, mas é Ray Reed. Eles tinham comprado todos os direitos para a distribuição internacional da Thomas no mundo, fora dos Estados Unidos. Você negociou com o Thomas, mas teve que assinar com os Reed, então. Durante a negociação... Na realidade, a empresa já se chamava, com os ingleses, já se chamava Thomas International. Perfeito. Que é o nome que detém até hoje, porque o Thomas, a palavra Thomas veio do nome do Thomas Hendrickson. Sim. Né? E aí os ingleses criaram uma empresa chamada Thomas International. E qual era o lado da boa notícia? A boa notícia que ele me falou na época foi o seguinte, você vai aprender muito mais com eles, do ponto de vista comercial, como apresentar, como vender, etc., do que comigo, porque eu sou muito mais low profile, eu sou psicólogo, eu ajudei a desenvolver a ferramenta, mas eu não sou tão bom vendedor, digamos assim, como são os ingleses. E você vai aprender muito com eles. Eu falei, mas para mim está ótimo, não tem nenhuma dificuldade com isso. E em julho de 1993, nós lançamos e abrimos a Thomas no Brasil, 1993. E muita gente fala sobre como foi que o DISC chegou no Brasil. Na realidade, modéstia à parte, quem trouxe a primeira vez para o Brasil o conceito do DISC, que não existia antes. Hoje, no Brasil, se não me engano, deve ter umas 15 ou 30, sei lá quantas, empresas aí vendendo DISC no mercado. Mas eu, hoje, como formador de líderes, eu continuo usando o psicométrico da Thomas, porque é o único que eu confio, é o único que realmente eu participei da origem, da sua validade, porque tem muita gente que cria ferramenta, mas não valida o processo, não utiliza o sistema matemático de logaritmos que foi utilizado pelo Carl Fisher e Thomas naquela época. Então, eu questiono um pouco algumas das ferramentas. Eu poderia muito bem ter escolhido outra, mas eu não consigo escolher outras ferramentas porque eu não confio, é simplesmente uma questão de confiança, entendeu?
e eu adotei a Thomas como minha ferramenta para a vida. Mesmo que eu não esteja hoje diretamente trabalhando com a Thomas e junto com você, Marcelo, mas hoje eu só uso a ferramenta da Thomas em todos os clientes, em todos os lugares que eu trabalho, porque é a única que eu confio. Então, tudo Não tá começou dessa forma. Não estamos juntos contratualmente, mas continuamos fazendo muitos trabalhos juntos, tem muita Exatamente. coisa. Continuamos como parceiros, né, Marcelo? Exatamente. E vamos E aí continuar você ainda falou, muitos anos. Hã? sem dúvida. E você falou uma coisa que é muito importante, né, que é a validação e a confiabilidade das ferramentas. Eu imagino que no passado, como era difícil provar isso, né, conseguir mostrar que aquilo realmente trazia resultado. Como é que foi esse impacto no mercado brasileiro? Que a gente está falando de 93, né? Tem gente aqui no grupo que não era nem nascido naquela época, né? 93, você Exatamente. traz uma ferramenta que era processada praticamente tudo no papel, né? Tinha que responder no papel, depois você jogava um computador para fazer o processamento, não tinha nada de internet ainda naquela época, e você tem que convencer as empresas a utilizar isso. Eu sei que nos Estados Unidos e na Inglaterra teve uma adoção inicial do pessoal de recrutamento e seleção, mas a MTD e todo o seu histórico era de desenvolvimento, né? Você sempre teve essa visão de desenvolver lideranças. Como é que foi chegar no mercado em 93 com essa ferramenta para fazer o pessoal aqui no Brasil, né? Que sempre a gente vive momentos muito tranquilos em toda a nossa história, né? Então, sempre fácil. Em 93, a gente está falando aqui um ano antes do Plano Real, pessoal. Então, imagina, era a implantação da URV, né? Lá em 93, tinha toda a confusão econômica acontecendo, e você tem que convencer os RHs, tentar convencer os RHs a usar um negócio que é novo no mundo, imagina aqui no Brasil, e ainda no papel. Como é que foi esse desafio ali? Essa história ela é boa, ela é engraçada até. Porque quando nós chegamos no Brasil com a ferramenta, você comentou uma coisa importante aí. Na realidade, não existia essa internet que existe hoje e a tecnologia da Thomas não funcionava na internet ainda. Existia uma pecinha chamada Dango, que era Eu colocada dava atrás do suporte no Dango. computador, e esse Dango conectava com a impressora. Esse Dango controlava o consumo de unidades. Então, você não conseguia imprimir um relatório se não tivesse conectado com esse Dango. Então, ali que tinha um inventário de unidades. Então, o que a Thomas vendia na época? Ela vendia unidades com um Dango que as pessoas colocavam no computador e começaram a fazer. Mas isso aí eu já estou contando, porque isso daí foi um segundo passo ainda no Brasil, porque o primeiro passo foi mais interessante. O primeiro passo é que nós chegamos ao Brasil com uma ferramenta que não tinha português brasileiro, só de Portugal. Então, era engraçado, porque você tinha que convencer o cliente da importância da ferramenta, do psicométrico, e, ao mesmo tempo, seduzir o cliente para que ele aceitasse a ferramenta com relatórios em português de Portugal. E ele tinha que estar alertado, porque, às vezes, o relatório dizia assim, esta rapariga não tem o perfil adequado para trabalhar nesta função. Eu já estou falando com sotaque, mas o relatório não tinha sotaque, né? Mas eu estou falando com Muito bom. sotaque, porque o relatório falava exatamente alguns dias assim, esta rapariga, e obviamente que rapariga, eu tinha que Sim, explicar para o cara, não, está escrito rapariga aí porque o relatório é em português de de Portugal, Portugal, exatamente. né? E aí o cliente, ele oscilava, vacilava um pouquinho, mas a gente era convincente o suficiente para dizer assim, vamos fundo, vamos nessa. E nesse momento, enquanto a gente lutava para introduzir esse relatório em português de Portugal no Brasil, a gente contratou algumas tradutoras para que elas imediatamente começassem a traduzir os relatórios em português brasileiro enquanto a gente trabalhava no paralelo. Ou seja, nós estávamos naquela fase da vida que era do tipo assim, vamos vender, vamos vender. Entendeu? Nós não fizemos aquela parada do tipo assim, não, vamos traduzir primeiro, depois de traduzir em português brasileiro, a gente... Por quê? Porque o negócio durou, a tradução demorou um ano. E não tinha como esperar, né? Imagina colocar isso no ar só depois de um ano.
Ficar um ano esperando ser traduzido para poder lançar o produto no mercado, isso aí ia ser um desperdício de tempo, energia e o investimento era alto. Então, a gente falou assim, vamos vendendo, apresentando para os clientes, convencendo. Mas era interessante, também tem esse lado prático e engraçado, que era o seguinte, não é tão engraçado, mas era o lado prático. A gente ia para o cliente e convencia o cliente a fazer um projeto piloto. Que foi uma ideia, modéstia à parte, que eu tive na época também, porque, assim, todo cliente, quando a gente chegava nele, nenhum cliente queria investir o equivalente na época, nenhum cliente ia aceitar aprovar um projeto de $50 mil de cara. Né? Então, eu dizia assim, vamos fazer um projeto piloto, vamos gastar aqui $5 mil numa área, num departamento primeiro, e aí, caso você goste, a gente avança, que tal? E isso começou a mostrar para o cliente de que a gente era ousado, que a gente confiava tanto na ferramenta, que a gente não se importava do cliente não decidir por $50 mil. Se ele decidisse por 5 mil, para nós já estava de bom tamanho, porque era quase impossível o cliente não gostar daquilo que a gente ia apresentar e não expandir para os outros $45 mil, que era o projeto global e que a gente estava apresentando naquela época. E essa ideia do projeto piloto, ela surgiu num momento oportuno, foi interessante, e é muito o que a gente fala ou chama de test drive, né? Tá certo? Se você entrar numa concessionária nos Estados Unidos hoje, você não sai de lá sem carro. Porque na hora que o cara te coloca sentado num carro daquele para você fazer um test drive, você não quer mais ir embora sem sair dirigindo aquele carro. Ou aquele ou outro, né, que você testou. Sim. Na hora que você segura no volante, acelera e tem aquela sensação, você não quer mais. E esse foi o princípio e funcionou muito bem. Agora, durante um ano, nós ficamos sofrendo um pouquinho a questão do português de Portugal, mas, ao mesmo tempo, não paramos de vender, não é mesmo? Porque o negócio tinha que ir à frente e temos que continuar a vender. Então, essa foi a parte interessante e engraçada. Bom, mas aí eu não contei essa segunda etapa, que era o seguinte, o cliente aprovava o projeto piloto. A gente colocava o formulário na mão de todo mundo, as pessoas preenchiam, a gente corria para o escritório com aquela pilha de papel na mão, sentava no computador, processava tudo, imprimia os relatórios e voltava para o cliente. Você vê o que era essa movimentação naquela época, né? Sim. Não nem se compara com o jeito que nós trabalhamos hoje em dia, mas era assim que funcionava. A gente voltava lá e a gente fazia uma coisa que foi constituída no Brasil e que faz sucesso até hoje, que é o que a gente chama de devolutiva. Que também, modéstia à parte, foi uma ideia que eu tive de fazer assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer já um feedback em grupo para o pessoal, para poder eles sentirem o que a ferramenta realmente quer dizer e como funciona. E todo mundo adorava. Nunca teve alguém que levantou a mão e falou assim, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aí aqui não gostei. Não, havia um gosto uma aceitação muito elevada, muito alta. Então, o nosso trabalho acabava sendo muito mais fácil também pela qualidade daquilo que falava das pessoas, daquilo que dizia das pessoas, e elas liam e falavam, tiveram aquele sentimento que eu tive lá em Palm Springs, Palm Desert, quando eu olhei para o relatório e falei assim, nossa, isso sou eu. Né? Isso aqui me descreve perfeitamente. Aí você começa a imaginar, na hora que a gente apresentava, assim, agora você imagina você ter essa informação sobre os teus futuros candidatos e essa informação sobre as pessoas com quem você trabalha para desenvolver, para formar, para saber se promove ou não, se ela cresce ou não na organização e o que você deve fazer para treiná-la. Então, nesse aspecto, foi realmente uma parte muito interessante, Marcelo, da nossa experiência, eu diria. E você acha que realmente, então, o que ajudou o crescimento da Thomas, e principalmente da psicometria aqui no mercado brasileiro, foi realmente essa acuracidade? A pessoa conseguia olhar no relatório e se reconhecer, e isso passar a dar dados. E nem se falava, né, em Big Data no passado, mas você trazia dados para um processo que normalmente é tão subjetivo, que são o desenvolvimento de pessoas?
Você acha que esse foi o grande gancho? Sem dúvida, o produto em si, posso chamar de produto, que é uma ferramenta, mas é um produto que você entrega para o cliente, esse grau de acuracidade é um fator que ajuda muito, né? Que quando você vende um bom produto, em primeiro lugar, você compra, obviamente. Se você não comprar aquele produto, né? Se eu não tivesse tido aquele sentimento na hora que o Thomas fez o meu PPA, e eu não tivesse gostado daquilo, eu dificilmente conseguiria vender. Mas ele, como é um produto que você se vê, se enxerga, reflete você, e você aceita e concorda com aquilo, aquilo ajuda muito a vender o resultado. Então, sem dúvida alguma, que o produto em si, por si só, ele também se vende. E, né? Precisa, obviamente, do consultor para falar, para apresentar, para fazer o diagnóstico completo, para poder dar um feedback adequado, fazer uma devolutiva bem feita. Obviamente que isso tudo agora já faz parte do processo de formação, de treinamento, de consolidação daquilo que foi iniciado lá atrás, mas o produto em si, sem dúvida, ele ajuda muito, muito, muito mesmo. E como é que você vê a mudança da utilização nos últimos 30 anos? A gente já falou um pouquinho da mudança tecnológica, né? Eu tenho visto aqui no chat algumas pessoas falando que usam desde 2007, desde 2002. A Valéria fala do caso que quando o pessoal de TI mexia no Dangle e perdia todas as unidades por algum erro, né? Então, a parte de utilização, a gente sabe que mudou, porque a internet está aí para isso, né? Mas, na prática, né, teve mudança na utilização? Antes o RH era muito mais o guardião da ferramenta, hoje tem uma disseminação da informação, você usa de outras formas. Como é que você vê a utilização da psicometria hoje no mercado? Houve, sem dúvida alguma, uma expansão da sua utilidade. Realmente, no início, até a própria Inglaterra, como você comentou logo no início aí, Marcelo, a própria Inglaterra usava essa ferramenta no início só para recrutamento e seleção. Foi aí que veio a crise na Inglaterra também, e que eles começaram a ser criativos e dizer assim, poxa, a gente não pode usar só isso para recrutamento e seleção, ninguém está recrutando ninguém, como é que a gente fica? Né? E aí ela expandiu para outras funções de outras utilidades. Por exemplo, você não deveria promover hoje em dia, e aliás eu falo até hoje em dia sobre isso, Marcelo, eu digo, não promove uma pessoa na tua empresa sem olhar o perfil dela de forma atualizada. Ela fez o PPA há 5 anos, já era. Atualiza, faz o perfil dessa pessoa hoje, como é que está. Porque o que as empresas também muitas vezes perceberam é que elas acabam promovendo a pessoa errada, ou a pessoa pode ser um bom perfil de vendedor, mas de repente não tem um perfil gerencial, o perfil de um líder, né? Para poder sair de lá e multiplicar o seu talento. O talento. Aliás, tem uma pergunta aqui que estou falando se a ferramenta ela é recomendada para liderar. Vamos falar um pouco sobre isso também. Mas então a expansão veio com essa. Vamos usar para treinar as pessoas. Você vai dar um treinamento para 10 pessoas, entendeu? Como é que você vai dar um treinamento para as pessoas sem saber qual é o perfil delas? O que você vai falar para elas? Como é que você vai utilizar a tua comunicação com esse grupo de pessoas? Como é que isso funciona para você? Olha, não tem nada para mim hoje mais desafiador do que chegar num grupo de pessoas e eu não saber qual é o perfil daquele grupo de pessoas que eu estou me dirigindo. Entendeu? Eu adoraria, me convidaram para fazer uma palestra para 50 pessoas, sei lá, numa empresa qualquer. De cara, eu adoraria, por exemplo, saber qual é o perfil daquele grupo. É um perfil de dominância, de influência, de estabilidade, de conformidade, é uma variedade? Como é que é? Não, é um pessoal mais técnico, é um pessoal de TI. Sem dúvida alguma que a maioria é alto C. Eu vou deduzir isso, né? Eu vou deduzir dessa forma, mas é muito importante as empresas terem noção. E olha, eu vou te confessar uma coisa, Marcelo, eu estou aqui com um grupo de pessoas nos assistindo. Sinceramente, eu não estou aqui para vender nada. Eu estou aqui para falar de uma vivência, de uma experiência. Obviamente, se comprarem, nós vamos ficar felizes, mas não estamos aqui vendendo nada.
Mas é exatamente uma história de vida, de experiência, de como uma ferramenta tão incrível chegou ao mercado brasileiro, como ela está sendo utilizada no mundo, como ela está sendo utilizada hoje pelas empresas e qual é a melhor forma de você aplicar esse conhecimento e utilizá-la da forma adequada. Eu sempre digo que o PPA é como uma navalha na mão de um macaco. Se ela não for bem usada, pode criar algum... Pode machucar. Pode machucar, pode cortar, temos alguns desafios. Então, se uma pessoa não está preparada, não passou pelo treinamento, não se formou um analista, isso é feito pela própria Thomas, no Brasil, inclusive, eu acredito, obviamente, se não fizer a formação como analista, aliás, é o Anderson que faz isso ainda para... Ainda é o Anderson. Você Ainda treinou é ele o está aqui Anderson com é a gente. espetacular. O Anderson é espetacular. O Anderson é um baita de um treinador. Eu tenho o maior respeito por ele. Agora, o analista tem que aprender como utilizar a ferramenta, como dar o feedback adequado, como fazer a pessoa entender, né? Que não tem uma objetividade no sentido de fazer implicações diretas à pessoa que está recebendo o feedback, dizendo, olha, isso é você. Não. Deixar a pessoa concluir isso, trabalhar no sentido de fazer perguntas abertas e não diretas ou dirigidas a ela de uma maneira até assertiva ou demasiadamente assertiva, mas sim muito mais a indicadores, né? Há indícios de que, etc, etc, etc. Nós aprendemos isso tudo ao longo dos anos. Mas, assim, a ferramenta tem funções muito variadas hoje. Eu vou dar o exemplo da minha área agora. Hoje eu sou um formador de líderes, né? Eu fui para Harvard me certificar em liderança para poder me transformar num formador de líderes e hoje, formando líderes, não há nenhum líder que eu não faça o PPA e ainda faço mais a inteligência emocional também, que é o TAKE, antes de começar uma formação, antes de começar um programa, que definitivamente me dá muita informação sobre essa pessoa do ponto de vista da liderança e me dá muita informação do que efetivamente essa pessoa precisa para se desenvolver e se tornar um líder efetivo. E aproveitando até essa sua fala, Agui, e realmente não estamos aqui para vender, como você falou, se vender bom, mas não é esse o nosso intuito aqui, é compartilhar o conhecimento. Então, falando basicamente dessa sua atuação como formador, né, preocupado com o desenvolvimento das lideranças, e você também tem um projeto de equipe de vendas também bastante importante, na prática, né? Por que usar psicometria? Onde é que você inclui a psicometria? Eu sei que você já falou que é para conhecer melhor as pessoas. Ok, mas o que isso te ajuda na abordagem do treinamento e como é que você constrói o treinamento a partir disso? Bom, em primeiro lugar, você citou um exemplo muito bom aí. Eu vou pegar até o exemplo de vendas, que é um bom conceito também. O meu trabalho hoje em dia se desenvolve em termos de formação de líderes e formação de líderes em vendas. O que a gente descobre, por exemplo, qual é o papel da ferramenta no grupo de vendas? Você descobre muita... Eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos. Estados Unidos, aquelas empresas há muitos anos, agora estão diminuindo muito, pegavam 200 vendedores e mandavam para o Caribe e contratavam um palestrante motivacional e aquelas 200 vendedores que estavam ali em São Martin, em Saint Martin, participando de um evento, de uma convenção de vendas e tudo mais. Aí as empresas descobriam que mais da metade, 52% aproximadamente daquela população, nem tinha que estar ali. Porque não tinha perfil de vendas. E o pior, não estavam tendo um bom performance, que é a relação entre perfil e performance. O que a gente descobre é que 70% das vezes, e que a pessoa não está tendo um bom performance em vendas, a gente descobre que é por motivo de não ter, por conta de não ter o perfil adequado para vendas. Só que o pessoal, às vezes, de recursos humanos, ou até os próprios diretores de vendas, estavam contratando pessoas baseadas somente numa entrevista, né? Então, ele faz uma bela de uma entrevista linda e eles se apaixonam pelo candidato. Fala assim, nossa, esse cara é um vendedor, essa pessoa é vendedora nata. Quando, na realidade, ela tem um bom papo, mas não vende.
Ou seja, eu sempre digo que ela leva o cliente no bico que nem cegonha, mas não consegue fechar, né? Então, o relacionamento que elas estabelecem, uma pessoa de alto I, por exemplo, de alta influência em vendas, consegue se relacionar bem com o cliente, estabelecer uma boa relação, mas a dificuldade de dar caneta na mão do cliente, assim, ó, concorda com tudo? Então assina aqui esse contrato, é a parte mais difícil do processo. E você descobre que isso tem a ver com aquela falta de dominância necessária que se espera de um vendedor, onde negociação e um pouco mais de assertividade é importante no processo da venda. Então, você começa a descobrir que tem pessoas que não deveriam estar ali. E não é uma coisa desumana, não, pelo contrário, aquela pessoa possivelmente seria mais bem-sucedida em uma outra área, fazendo outra coisa, como aconteceram muitas vezes em alguns clientes. Olha, essa pessoa talvez ficasse melhor se ela trabalhasse no suporte a vendas. Ah, é uma ideia genial, não é? Boa ideia. Mas não vendendo frente a frente com o cliente, visitando o cliente, tentando fechar negócio, não daria certo. Então, a liderança em vendas mostra que, a partir de um determinado momento... Primeiro eu vou voltar a um tema um pouco delicado, mas é importante as pessoas entenderem que é o seguinte: o que eu descobri no Brasil é que há o que a gente chama de uma alta tolerância a baixo desempenho. Entendeu? O pessoal tem muita dificuldade, os nossos líderes ou gestores, tem muita dificuldade de demitir uma pessoa. Né? Naquela época, há muitos anos, era fácil, mandava para o DP e pronto, ó, passa no departamento pessoal. Uhum. A pessoa já sabia, né? Mandou para o departamento pessoal, essa pessoa, já sei, você demitir, tudo bem. Né? Esse papel, hoje, não é mais do departamento pessoal que existia antigamente, ou de recursos humanos. Esse papel é do líder. Né? Esse papel é do líder. E aí é que vem a questão do feedback constante, de você... Eu sempre digo nos meus trabalhos de formação de líder, eu sempre digo, se você demite uma pessoa um dia e para ela é uma surpresa, você não foi um bom líder. Porque você nunca deu feedback para ela, você nunca mostrou para aquela pessoa que ela não estava indo bem ou que ela poderia fazer melhor. E outra coisa, lembre-se que você falhou como líder também se você perder aquela pessoa. Uhum. Ou porque você contratou mal, e não viu o perfil adequado, ou porque você não foi capaz de desenvolver aquela pessoa para ser um vendedor bem-sucedido, ou simplesmente você desistiu dela. Aí vem o efeito Pigmalião. Você, quando desiste, já não ama mais o vendedor, já começou o processo de dissolução e de destruição daquela figura ali como vendedora. Mas, assim, é importante o psicométrico nessa hora, para que você saiba, primeiro, quem você está contratando. A entrevista, legal, tem que acontecer depois, isso é outro erro. Porque eu sempre digo, isso não sou eu quem falou essa frase, né? Vocês todos vão lembrar quem é o autor dela, mas diz que o essencial é invisível aos olhos, né? Tá certo? Antoine Saint-Exupéry, né? Então, Exatamente. numa entrevista, eu sempre digo, olha, isso é que nem casamento. Quando você se apaixona, o homem se apaixona por uma mulher, ou a mulher se apaixona pelo homem, não adianta psicométrico. Mesmo que o psicométrico diga assim, Regiane, olha, tu não vai... É melhor não casar com esse cara aí, não, porque olha só a diferença, a incompatibilidade do perfil de você. Ela vai dizer, como assim? Eu estou apaixonada por ele. E daí? Você casa porque está apaixonado, não porque você analisou o perfil comportamental da pessoa e não vai querer saber dos desafios que você vai ter pela frente na tua vida matrimonial. O casamento no trabalho é um pouco similar nesse aspecto, porque em vez de você... Eu sempre digo assim, nunca entrevistem um candidato antes de ver o psicométrico. Porque depois que você se apaixona pelo candidato, é tarde demais. Aí o Perfeito, psicométrico Ari. chega lá e fala assim, ó, não é, esse cara não tem o perfil para esse papel. Você fala assim, ah, mas eu gostei tanto dele. E é Eu por isso, adorei. né? E é por isso que tem se falado tanto do uso da psicometria para aumentar as ações de diversidade nas organizações, porque não tem nenhum viés mais forte do que o viés de afinidade que você tão bem traduziu como a paixão, né? Então, eu entrevisto uma pessoa que conseguiu me fazer apaixonar por ela na entrevista, é o que você disse, o cara pode ir mal em todos os outros testes,
a gente vai arrumar argumento para superar, como você disse, esse baixo desempenho até na entrevista, porque foi algo que é paixão à primeira vista. Então, se você usa a psicometria da forma que o processo permitir, mas antes deste primeiro contato, você está trazendo a diversidade e deixando as competências que realmente são importantes para aquela função falarem antes do viés de afinidade, que não adianta, pessoal. Tem treinamento para reduzir viés, para melhorar nossas abordagens, mas o viés, ele faz parte do processo de tomada de decisão. Faz parte. A gente tem que tomar cuidado para que o impacto dele seja o menor possível. Então, usar todas as ferramentas antes permite com que o impacto do viés seja muito pequeno. Eu acho que essa tradução para o casamento, né? Isso foi ótimo. Não sei se a Regiane usou o PPA para casar com o Ronaldo, mas com o Rodolfo, mas acho Com que certeza não. deu certo. Com certeza não. Senão não daria. Muito bom. Eu já posso te antecipar que ela definitivamente não usou. Não. Ela teve um pouco de medo. É melhor não, né? Para o casamento melhor não, né? Ela falou assim, já estou apaixonado pelo Ronaldo, como é que eu vou fazer um negócio desse? Rodolfo que errei. Vai que, né? E deixa eu aproveitar que eu puxei esse gancho, o Ronaldo, por isso que eu confundi os nomes, o Ronaldo Cavalcante faz uma pergunta aqui, se os testes, né, se o PPA especificamente, ele é algo que vale só para liderança ou para qualquer cargo? Você já trouxe um pouquinho em vendas, que valeria para o cargo de vendedor e tudo, mas, no geral, o comportamento tem esse impacto importante para qualquer cargo? Em liderança é mais impactante? Como é que você vê a utilização da psicometria, Agui? Olha, impacta em todas as funções, em todos os níveis, qualquer, muitas vezes, desde o faxineiro até o presidente. É que, às vezes, as empresas falam assim, faxineiro não, se ele souber limpar bem, se ele souber varrer bem e tirar bem a sujeira do nosso prédio, tá de bom tamanho, a gente já avalia, faz um teste qualquer com a vassoura ou qualquer que seja o produto, mas vamos lá. Então, obviamente que o investimento é alto também, né? Eu não posso dizer que é uma ferramenta, não é uma ferramenta cara, porque o custo de você contratar uma pessoa errada é muito maior, sem dúvida. Eu cheguei com um cliente meu nos Estados Unidos, numa loja gigante de móveis de alto padrão. Eu perguntei dele assim, Paulo, quanto você ganharia por ano se você contratasse uma pessoa com perfil adequado? Ou quanto você perde se contratar com perfil inadequado? Ele falou assim, $1.200.000. Então, uma boa vendedora nessa loja vende $1.200.000 por ano. Não é? Então, se você contrata uma pessoa errada, você já sabe calcular quanto te custa. Aliás, isso é uma pergunta que às vezes a gente faz para o cliente, alguns respondem rápido, outros não. Outros têm dúvida. A gente pergunta assim, Peter, quanto te custa contratar um gerente errado? Não é? Quando a pessoa fala assim, é muito caro, quanto te custa contratar um gerente errado? Ele nunca fez o cálculo antes, né? Eu sempre uso a história, Marcelo, se você me permite. Quando alguém fala caro, né? Você tem que entender o que está por trás desse comentário. Porque quando o cliente às vezes fala que é caro, ele não tem como comparar ou ele não tem como saber exatamente quanto lhe custa contratar uma pessoa errada. Então, o caro é um termo relativo, né? Quando a gente faz, se a gente perguntar desse grupo todo que está presente aqui, o que é um automóvel caro para você, nós vamos ter aqui pelo menos uns 100 números diferentes. Não é mesmo? Porque tudo é relativo a qualquer pessoa, a qualquer condição. Às vezes a pessoa não tem um orçamento. E você descobre, quando ela fala que é muito caro, que ela só tem $10.000 para gastar. Bom, nesse caso, realmente vai te custar 20. Então, você realmente está caro para você, porque você não tem um orçamento para isso. Mas eu sempre conto uma história, Marcelo, que o pessoal pode aproveitar essa historinha. Nos Estados Unidos, eu conto uma história que o pessoal adora.
que é quando o pessoal fala preço caro, ou quando fala em preço, eu conto a história do pão francês no Brasil. Não sei se você está familiarizado com essa história ou não. Mas Já ouvi de você, mas acho que vale a pena o pessoal ouvir também. mas o cara entra na padaria no Brasil e fala assim, quanto é que está o pão francês? O cara fala 63 centavos. Pô, 63 centavos? A padaria aqui em frente está vendendo a 51. Por que o senhor não atravessa a rua e compra na padaria em frente? Ah, porque lá eles estão sem pão agora. O cara falou, o padeiro falou, bom, quando eu estou sem pão, eu também vendo a 51. Né? Então, você fala para o cliente assim, olha, para você, Mr. Client, nunca vai lhe faltar o pão francês. Que é nessa hora que você vê a diferença, né? Nos Estados Unidos, você compra um carro da General Motors e um carro da Lexus, você percebe a diferença entre um e outro quando você vai levar para o primeiro serviço de manutenção do carro. Você vê como você é tratado, né? Você vê o luxo que existe nas dependências da Lexus, por exemplo, e qual o luxo que existe, a falta de luxo nas dependências da General Motors. E você começa a dizer assim, agora eu entendi por que o Lexus é mais caro. O carro nunca dá defeito. A General Motors você leva umas 5 vezes para fazer serviço em 3 meses que comprou, porque começam a aparecer pequenos defeitos. A Lexus nunca apareceu defeito. E eu falo porque eu já tive os dois, então eu sei a diferença entre um e outro. Né? Então, o preço é uma coisa realmente muito relativa. Tem que se levar em consideração que na hora que eles querem o pão francês, Marcelo, você e seu time estão lá com o pão francês para o seu cliente na hora que eles precisam, você nunca vai lhe faltar. Acho que essa combinação, essa metáfora que você trouxe, ela é perfeita, né? E a gente estava falando um pouquinho antes, né, Agui, sobre serviço, né? Cada vez mais é importante essa prestação de serviço hoje em dia. Mas até aproveitando um pouquinho de tudo que você tem falado, né? No nosso primeiro webinar, o nosso trainer, né, o professor Anderson Brasil, estava falando um pouquinho sobre que dá sim para desenvolver pessoas, que é possível, desde que seja um processo, né? Que exista um plano de desenvolvimento, porque, na opinião dele, não tem um treinamento mágico de liderança que em 40 minutos sai todo mundo líder. É assim mesmo, Agui? Não tem você não pode fazer um webinar de 2 minutos para formar líder? Não dá para a gente colocar no ar isso, não? Olha, você passa alguns conceitos nesse pouco tempo, nesse curto espaço de tempo, você passa alguns conceitos, dá para passar. Por exemplo, eu já fui convidado para fazer palestra sobre liderança de 1 hora. Aí muita gente no final chega para mim, vem agradecer e fala, nossa, você falou tanta coisa importante ali que impactou a minha vida, que eu estou levando comigo e vou considerar e tal. Óbvio que você pode dar algumas pílulas, né, de liderança e, de repente, pode impactar uma ou outra pessoa num curto espaço de tempo, mas você não pode consolidar e falar assim, se a pessoa, nós conseguimos formá-lo em líder dando um treinamento de 1 hora. É muito parecido, Marcelo, com essa história de assim, aprenda inglês, falar fluentemente em 2 meses. Vocês já viram essa propaganda, não? Toda hora. E, aliás, não é só inglês, né? Aqui no Brasil agora está a moda do pessoal ser day trader, né? Então, todo mundo vira day trader em meia hora. Cursos rápidos. Exatamente, Então é o seguinte, eu já falei inglês com várias dessas pessoas que passaram desses 2 meses de curso e eles não conseguiram responder nada. Ou não conseguiram interagir ou falar inglês comigo. Então, não existe milagre no aprendizado, né? A curva de aprendizagem de cada um é diferente, claro, mas não existe milagre no aprendizado, né? Quer dizer, isso requer tempo, investimento de dinheiro e tempo, sem dúvida alguma. Uma coisa é você fazer um curso intensivo de inglês, usando analogia, e ter aula 2 horas de aula todo dia, porque você, em 3 meses, vai ter que fazer um curso de pós-graduação na New York University. Então, tudo bem, você vai ficar com curso intensivo, 2 horas de aula todo dia, com 90 dias de aula, né? São 180 horas de aula, quem sabe você chega lá se comunicando melhor, falando, conversando com o teu professor e, de repente, trabalhando a matéria. Mas existe uma série de outras atividades que você tem que fazer em paralelo
A mesma coisa tem a ver com essa formação de líder. Isso demanda tempo, demanda algumas horas de trabalho, entendeu? Demanda, eu diria, eu vou te dizer, uma formação de líderes hoje, por exemplo, o nível de diretoria de um dos meus clientes, nós fizemos 5 sessões de 4 horas cada, foram 20 horas, mas assim, incluindo 4 horas de sessão por semana, que envolviam tarefas que tinham que ser feitas entre uma sessão e outra. Então, esta semana, você vai falar com os seus liderados e você vai pegar um feedback deles de como é que eles te percebem como líder. E você vai trazer isso, entendeu? Você vai trazer isso para a nossa sessão e você vai apresentar para o grupo. Então, você tem que dar tarefas. Agora, eu vou comentar uma coisa rapidamente que tem a ver com o princípio disso tudo. A pessoa tem que querer aprender, tem que querer ouvir, tem que focar e ter muita vontade de aprender e desenvolver efetivamente. Tem gente que quer, mas não move uma palha, né? Tá certo? Eu sempre lembro da historinha, parece aquele casal que a mulher olha para o marido e fala assim, meu amor, nós temos que pintar essa parede. É verdade. Nós temos que pintar essa parede. Seria bom se a gente pintasse de azul. Semana seguinte, eles falam de novo, meu amor, a gente precisa pintar essa parede. Eles passam o ano inteiro, um comentando com o outro, que precisam pintar aquela parede, mas nenhum deles pega na brocha. Aliás, não funciona desse jeito, né? Eu nunca me esqueço eu participei de uma palestra do Amir Klink, que eu achei bárbara, que ele falava quando ele saiu naquela viagem dele de 18 meses que ele foi para a Antártica. Ele estava saindo no Paraty, e aí o seu Manel, que era o caseiro dele, falou, seu Manel, dê uma olhada naquela janela do parapeito lá atrás, que está tendo um vazamento. Ele pode deixar, seu amigo, que na segunda-feira eu faço, né? Aí depois de 18 meses ele voltou, ele viu que o negócio estava vazando ainda, ele falou, seu Manel, não esqueça do parapeito. Ele falou, pode deixar, seu amigo, que na segunda-feira eu faço. Entendeu? Eu criei uma frase, Marcela, clássica do procrastinador, que diz o seguinte, nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer no ano que vem. Muito bom. E é o que você falou, né? A procrastinação está muito relacionada à vontade, né? Não Claro. vai ter mudança sem vontade. Claro, sem dúvida. Agora, a pessoa precisa querer ouvir, esse é o primeiro passo. Se ela não quiser ouvir, não vai adiantar nada, você não vai conseguir treinar ninguém que não quer ouvir. Mas, assim, tem que ter boa vontade, muita vontade, mas tomar iniciativa, fazer os trabalhos e tudo mais. Você percebe um pouco de força de vontade ou, às vezes, um inconveniente, mas como a gente estabelece algumas regras no início da formação, ninguém deixa de fazer as suas tarefas de casa, ninguém deixa de chegar no horário e estar presente e participar, ninguém fica mexendo no celular na hora que a gente está falando, que é outro desafio grande para as pessoas que formam hoje em dia. Né? E ainda mais cursos em company, né? O pessoal não leva, né? só o celular, leva o notebook para dentro da sala, né? Como aí difícil, aí não dá, não é permitido. Então, tem algumas regras que a gente estabelece desde o início, que a gente faz aquela pergunta clássica assim, vocês querem que esse treinamento seja um sucesso? Todo mundo fala assim, queremos. Então, tá bom. Então, tem algumas regras aqui que a gente precisa seguir para que o nosso trabalho, a entrega, seja bem sucedida. E tem funcionado bem, Os psicométricos, principalmente. Mas vou te contar uma coisa, Marcelo, que é importante. Como é que nós fazemos o nosso trabalho? Nós aplicamos o psicométrico, geralmente é o PPA e o TAKE, e nós fazemos uma entrevista estruturada de 1h30 com cada participante, para poder não só fazer uma devolutiva individual, mas também para conhecer melhor aquela pessoa e saber quais são as expectativas dela sobre o programa. Isso realmente tem feito uma coisa muito bem seguida. Os psicométricos, número 1, a devolutiva, número 2, e a troca de expectativas tem transformado realmente essa formação em um sucesso. Agora, não se aprende... Você fez a pergunta inicial, eu me estendi um pouco, mas a pergunta sua inicial foi, dá para treinar ou formar alguém com esse tempo curto? É um desafio. Eu nunca digo que não dá. É um grande desafio. Perfeito. E aí eu vou fazer
uma outra pergunta para a gente ir para a parte prática, já que a gente está aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento, e você trouxe muito bem o exemplo de aprender algum skill técnico, né? E você trouxe o inglês. Então, um intensivo de inglês para eu ir fazer um curso, no final eu respondo um teste de Cambridge, um teste de TOEFL para saber qual o nível que eu estou do meu inglês, para saber se aquele investimento deu certo ou não. E num treinamento de liderança? Você me falou do começo, né, de aplicar uma psicometria no começo, de estabelecer bem expectativas, de tarefas. Mas como é que a gente prova que no final a gente chegou no sucesso? Como é que a gente consegue mostrar isso? Marcelo. Boa pergunta. Você vê isso de várias formas. Em primeiro lugar, é a grande satisfação do teu cliente número 1, que é o presidente da empresa. Quando ele começa a chegar nas reuniões semanais com você e fala assim, nossa, meu pessoal está mudando mesmo. Então calma aí que já tem uma dica que é o sponsor do treinamento semanalmente está falando contigo. Ou seja, semanalmente, o treinamento é algo que faz parte das entregas que o top management quer que aconteça. Então, tem uma preocupação deles com isso. Sem dúvida. A primeira coisa que eu digo para todas as empresas é formação de líderes é que nem lavar uma escada, ela começa de baixo para cima. Né? Se você começar a fazer formação de líderes embaixo, na base, e você não tiver formado o topo da pirâmide, a probabilidade de sucesso é muito baixa. Porque se não muda, né, o líder ele começa dando exemplo. Né? Se você não muda o grupo de cima da pirâmide, do topo da pirâmide, como líderes, e eles começam a tratar e a se relacionar com os seus liderados de uma maneira diferente, para que os próprios liderados olhem e falem assim, nossa, o que aconteceu com o nosso presidente Joãozinho da Fonseca? O cara está mudando completamente, ele já não está dando mais esporro na gente nas reuniões, ele já está ouvindo mais, ele já está começando a conversar com a gente de uma maneira menos agressiva. Quer dizer, eles percebem uma mudança muito grande né? Então, você ouve feedback de todos os lados. Uma, quando as pessoas embaixo falam assim, nossa, o nosso líder está mudando. E outro, quando o líder lá em cima, no topo, também começa a perceber que o seu time também embaixo, eles já passaram pelo processo, agora chegamos nos executivos e eles começam a dizer assim, nossa, realmente está havendo uma mudança. Essa é a primeira forma de medição. A forma numérica, a gente utilizou nesse cliente, utiliza em muitos deles, obviamente tem sido um sucesso, a gente faz uma aplicação do take antes e depois. Incrível, né? Esse último cliente que a gente finalizou agora, a média do grupo, por exemplo, do take, foi de 43 de percentil. E no final do programa, tinha subido para 81 de percentil. Então, houve uma mudança de mentalização e a importância da inteligência emocional na liderança foi percebida com clareza e as pessoas começaram a usar um pouco mais essa inteligência no dia a dia como líder. É engraçado, Marcelo, porque sempre nas palestras ou nos eventos ou na formação de líderes que eu faço, é interessante, eu falo assim, quem de vocês já brigou no trânsito? Aí todo mundo levanta o braço, eu e tal, como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa. Eu olho para todo mundo e falo assim, olha, um dos grandes indicadores de baixa inteligência emocional é você brigar no trânsito. Aí todo mundo esconde o braço, né? Aí todo mundo encolhe o braço e fala assim, não, eu não, desculpa, foi engano, né? Mas é bem por aí, cara. Eu nunca me esqueço, Marcelo, essa história é boa. No início da Thomas, eu estava atrasado para uma reunião, eram 8 e pouco, já estava atrasado para uma reunião, eu briguei com um cara no trânsito, aquelas brigas de um fecha o outro e mostra o dedo e aquela coisa toda e tal. 9 horas em ponto, eu cheguei no cliente. Na hora que eu vou entrar na sala do cliente, que eu olho para o cliente que está por trás da mesa, a secretária me levou lá para dentro, adivinha quem era? O cara. O cara com quem eu tinha acabado de brigar no trânsito. Você sabe que desde esse dia, eu nunca mais briguei no trânsito. Nunca mais. Eu aprendi a lição de forma dolorida, mas a reunião não aconteceu. Óbvio. Né? Nós já éramos inimigos de trânsito, para começar. Então, é o seguinte,
A inteligência emocional ela tem muito a ver com a liderança. O cara que não tem controle das suas emoções não pode ser um líder. O cara que não consegue ser um bom exemplo de controlar as suas próprias emoções não consegue ser um líder. O cara que é agressivo com seus liderados não é um líder. O cara que não dá feedback para os seus liderados e na hora que vai demitir é uma surpresa para elas não é um líder. Eu lembro da frase do Richard Branson, quando ele diz assim, trate bem os seus liderados, que eles vão tratar bem os seus clientes. Para o Richard Branson, a prioridade número 1 para ele não são os clientes. São os seus liderados. Ele tem certeza de que se ele trata bem os seus liderados, esses liderados vão tratar bem os seus clientes. Eu tenho uma amiga na Inglaterra que trabalha na British Airways. E ela falou para mim uma vez, você sabe uma coisa? A Virgin Atlantic paga menor salário, mas todo mundo da British Airways quer ir trabalhar na Virgin Atlantic. Ela falou isso para mim. Ou seja, o salário ele é importante, mas os benefícios intocáveis, hoje numa empresa, como, por exemplo, uma liderança não tóxica, começando por aí, os benefícios intocáveis de uma organização, elas são hoje muito mais importantes do que o salário. Podem te oferecer o dobro do teu salário e você vai para uma empresa altamente tóxica, com a liderança altamente tóxica, você não fica lá muito tempo, você não sobrevive lá muito tempo, você quer ir embora. Porque a tua vida vai ser um miserável, você vai ser uma pessoa infeliz. Você já acorda de manhã cedo pensando assim, putz, querido, vou ter que acordar e tenho que trabalhar naquela empresa. E outra coisa, o líder é importante porque as pessoas não abandonam as empresas, elas abandonam as pessoas. Perfeito. Ninguém abandona um CNPJ. Abandona os CPFs. Né? O Marcelo é um líder chato, eu não aguento o cara, não quero mais trabalhar com o Marcelo. Não é verdade isso? Vai embora. Eu não quero trabalhar mais com o Marcelo, vai embora. Vai um dia embora porque não aguentou. Ninguém sobrevive ou aceita um tipo de liderança tóxica por muito tempo na vida. Se aguentar, se transforma, tem consequências. Você pode adquirir um câncer, você pode viver estressado, é um custo psicológico altíssimo, você é uma pessoa triste, você chega em casa, briga com os filhos, briga com o marido, briga com a mulher, se você é homem, briga com todo mundo, briga com a família. Por quê? Porque você vive num clima e num ambiente, que, aliás, é onde você passa pelo menos um terço da tua vida, você vive num ambiente com alta, quer dizer, com um ambiente altamente tóxico. É difícil para qualquer pessoa. E aí não adianta querer treinar desempenho, qualquer outra coisa que não vai funcionar. Né? Não falta habilidade na pessoa para ela poder ser mais produtiva. Não é isso, né? É muito mais profundo isso. Aí é um problema, é um desafio maior da liderança do que dos indivíduos em si, né? Acho que essa frase, né? Ninguém é engajado pelo CNPJ, né? É o CPF que engaja as pessoas. Só CPF. A recíproca também é verdadeira, né? Só CPF. E eu falo, sabe o que, Marcelo? Sempre nesses meus eventos. Olha só, a empresa é feita de gente. Os fornecedores são gente, os clientes são gente. Se você não entende de gente, desculpem o meu francês, mas você não entende porra nenhuma de negócio. E os psicométricos nos ajudam a entender de gente, a saber como é essa gente, como essas pessoas que a gente tem, como motivar essas pessoas, como desenvolver essas pessoas, como liderar essas pessoas, né? Como mantê-las em clima elevado. Você entra numa loja da Apple nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, você percebe como é que eles fazem para criar aquele clima. Quem já foi à Disney? Levante o braço, por falar da história do... Quem já foi à Disney, né? Levante o braço. Olha aí, vocês sentiram como é que você é tratado na Disney? O conceito, ali está o conceito de liderança Disney. Como você é tratado na Disney? E outra coisa, eu sempre pergunto do pessoal nas minhas palestras assim, me dá o nome de uma empresa, quando eu estou no Brasil aí, me dá o nome de uma empresa no Brasil que você atribuiria como um dos melhores de todas, um dos melhores atendimentos ao cliente. Aí eles listam lá uma ou outra, Apple,
tal, falam numa outra empresa. Aí eu falo para todo mundo assim, vocês sabem o que essas empresas têm em comum? É uma alta liderança, é uma baita de uma liderança motivadora, adequada e que se comunica bem, porque ela sabe desenvolver as pessoas. Quando uma empresa não está indo bem, a culpa não tem palavra culpa, a responsabilidade, eu não gosto de usar a palavra culpa, a responsabilidade é do líder. Ele não está sabendo se comunicar, não está sabendo falar da missão da empresa, qual é o papel de cada um. O Simon Sinek escreveu um livro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, o Simon Sinek escreveu esse livro aqui. Eu Que consegui é fazer... a base da liderança está aí, né? Quem ainda não conhece o Simon Sinek, entra no YouTube e procura, porque faz todo sentido com liderança. As pessoas têm que saber o porquê. Tem 2 momentos importantes na nossa vida. Quando você nasce e o segundo é quando você descobre para quê. Você tem que ter um propósito. E nessa hora, o porquê, ele diz, é muito mais importante, é o círculo de ouro que ele chama. O porquê é muito mais importante do que e o como. O que fazer, todos nós sabemos. Como fazê-lo, todos nós sabemos. O porquê, nem todos nós sabemos. Então, quando o líder consegue passar a mensagem do porquê que nós fazemos isso, e a equipe toda compra a ideia e todo mundo absorve aquilo, a vida da empresa tem um outro significado e tem um outro contexto. Isso é muito importante, gente. Quem não leu esse livro ainda, eu recomendo. E eu não estou ganhando nenhuma comissão do Simon. Aliás, eu conheço o Simon e já nos encontramos algumas vezes em Nova York, até na Inglaterra, mas eu gosto muito do Simon, mas eu não estou ganhando nenhuma comissão dele, mas eu gosto do livro dele. Eu recomendaria. Muito bom. E é muito bom. Então, só vou para ir para a parte prática que eu te perguntei lá no começo. Então, para a gente ver o resultado de treinamento de liderança, algum tipo de pesquisa 360 graus, e você faz isso com feedbacks que você coleta, mas é o que poderia ser aplicado, e a evolução. E é claro que a evolução tem que ser no longo prazo de um programa, né? Não é a evolução no teste depois de um treinamento de 40 minutos, que isso não vai acontecer, mas a evolução num programa. E aí tem alguns casos práticos que o Agro trouxe. E vou também é que eu não queria perder o gancho da nossa conversa, que estava legal, só voltar na pergunta do Ronaldo, né, se o teste vale para alguns casos ou para todos. E aí vou voltar até no exemplo que você trouxe, né, dos cargos em que, às vezes, o conhecimento técnico é mais importante do que a aptidão, do que a habilidade, do que a inteligência emocional. Aí, nesse caso, você pode fazer uma opção de não utilizar. Mas saber aptidão, saber habilidade de comportamento é importante para todo mundo, para todos os cargos. Sim, só que se às vezes o orçamento é pequeno e o conhecimento técnico é mais importante, aí é uma escolha que a gente vai fazer. A gente sempre fala que a escolha tem que ser consciente, né? Por que eu estou aplicando, por que eu não vou aplicar? Quando eu faço isso, né, a chance de utilizar bem, a chance da lâmina não estar na mão do macaco é enorme, né, Ali? Porque a gente sabe por que a gente está utilizando e o que a gente vai fazer com isso. E é uma decisão financeira também, né, Marcelo? Porque também, claro, o sempre. custo do meu gerente, se eu contrato um gerente errado ou de forma equivocada, o meu custo é muito maior do que o faxineiro que eu contratei para fazer limpeza dos banheiros e do prédio, entendeu? Quer dizer, você tem que ver onde é que é o teu maior investimento, onde é que você gasta. Mas mesmo o faxineiro, você lembra da pergunta que o John Kennedy fez para o faxineiro lá na NASA, que é um clássico? Que ele perguntou assim, o que você faz aí, o seu John? Ele falou assim, eu estou aqui ajudando a mandar o homem para a Lua, presidente. Perfeito. Entendeu? É o porquê, né? Essa é uma visão clara do porquê, né? Exatamente. O quê é manter tudo limpo, mas o porquê que eu estou mantendo limpo? Porque eu vou botar o cara na Lua. Exatamente, é o porquê de novo. Exato. Muito bom, Agui. Já são 10h40, o papo vai bem quando quem está falando tem muito para acrescentar, então a gente está aqui na nossa reta final. Eu queria ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, quer complementar com alguma coisa. Acho que tudo que estava sendo colocado aqui no chat a gente conseguiu ir falando. Alguém
quer trazer alguma pergunta aqui, pessoal? Queria deixar aberto, se alguém quiser colocar no chat ou mesmo falar. Não? Não precisa ficar com vergonha, não é obrigado também. A gente, nessas interações virtuais, né, a gente perde um pouquinho do Marcelo, será que eu presencial. estou me comunicando tão bem assim? Eu acho que foi muito conteúdo, é muita coisa também que é colocada, né, Agui? Aí tem muita reflexão para ser feita. Mas eu queria... O Davi falou ali, ó. O Davi falou que está indo muito Tá bem. excelente. Obrigado, viu, David, pelo Isso. feedback. Mas a Érica está perguntando qual é a sua opinião sobre o HPTI. Você falou muito do Take, né, que aprofunda muito a questão da inteligência emocional, e o HPTI vê os 6 traços de liderança. Então, são 6 traços de personalidade voltada à liderança. Alguma opinião sobre o teste? Eu gosto do HPTI, não uso muito, porque o tipo de trabalho que eu faço não demanda isso, mas eu gosto muito do HPTI, e obviamente que é o High Potential, que é descobrir o potencial de crescimento que uma pessoa tem na organização, sem dúvida alguma. Isso tem um momento adequado, a hora certa para se utilizar. Agora, a ferramenta que eu também sou apaixonado, e aí eu vou fugir um pouco do HPTI, mas a minha resposta para você sobre o HPTI é: eu gosto, recomendo, eu adoraria, quer dizer, quando chegar esse momento, a hora que eu precisar fazer, eu vou fazer, vou utilizar. Mas uma que eu utilizo muito e que eu gosto pra caramba, Marcelo, é o 360 graus. Sim. Hoje eu estou fazendo um trabalho com a H&M em Nova York, com o presidente da empresa para a América do Norte, México e Canadá, e o cara não consegue viver sem essa ferramenta, e eu participo dos dual feedbacks com ele, seus executivos, seus diretores, e você sai com um plano de ação e de PDI, o plano de desenvolvimento individual para os seus executivos, e essa ferramenta tem sido muito poderosa, inclusive nessa formação de líderes, porque o feedback que o cara recebe, o qualitativo principalmente, não só o quantitativo, mas o quantitativo é excepcional, mas o qualitativo é maravilhoso. O cara sabe exatamente que tipo de plano sempre bom, sabe? Ver o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e o que precisa ser feito em termos de desenvolvimento, é maravilhoso. O Daniel Cole, que é o CEO lá, ele gosta desse negócio, e a gente faz isso bem. E tem sido presenciais essas reuniões com os diretores dele. Ele chama o cara, vem do México ou vem do Canadá, e a gente faz isso em Nova York, e dura 2 horas, sessão de feedback, e tem um impacto, sai de lá com PDI, e os caras simplesmente amam ferramenta de 360 graus, com um facilitador, que você Sim. pode fazer independente de onde estejam as pessoas fisicamente, né? Isso é muito, muito incrível. Para mim, é uma ferramenta poderosíssima, eu adoro. Agora, eu usaria o HPTI, sem dúvida alguma, no momento em que sentisse a necessidade, porque eu gosto das ferramentas da Thomas, sempre gostei e continuo amando. Eu acho que essa sua visão muito de desenvolvimento, né, que faz com que você use mais o Take do que o HPTI. O HPTI ele é muito mais objetivo, então a gente vê um uso muito maior para processos de seleção, ou mesmo para definir quem vai entrar no pipeline de liderança dentro da organização. A gente vê uma utilização muito maior no recrutamento. E o 360, acho que, como você falou bem, ele é muito objetivo, né, porque ele está focando nas competências na prática na organização, né? Então, já entendi como as pessoas são, né? Porque já os outros cometeram lá atrás, mas como é que isso está se refletindo na prática? E aí o 360 traz essa objetividade. E aqui, pessoal, assim, de novo, né? A gente está defendendo a utilização de psicometrias. O 360 ele não é psicométrico, ele é de competência, mas ele tem uma aplicação muito objetiva e que ajuda demais para a solidificação e para a utilização. Então, também são ferramentas que ajudam muito. E aí, de novo, se quiserem usar da Thomas, a gente fica feliz, mas o ideal é usar as ferramentas. As ferramentas forem boas, confiáveis e validadas, vão ajudar muito aí no dia a dia. Muito bom, Agui. Muito legal conversar contigo de novo. Sei que você está falando muito lá dos Estados Unidos, quando você está fazendo a maior parte dos projetos, mas Agui está no Brasil, pessoal, então quem quiser aproveitar para tomar um café com ele, esse é o momento, Será um prazer. logo ele vai embora. Acho que a Rosane está levantando a mão. Pode falar, Rosane, por favor. Agui, Marcelo,
Trabalhar com lideranças em empresas públicas, ela tem um certo diferencial quando você trabalha em empresas privadas, não é? Se percebe que nem todos estão, de fato, habilitados a atuarem enquanto lideranças, não é? Qual a experiência de vocês com esse público? Vou deixar o Ag falar muito mais, porque o Ag, que é o especialista em liderança, mas acho que a mudança que tem, principalmente de setores, Rosane, é que num setor público, a preocupação com o compliance, com as normas, é fundamental. Tem uma preocupação muito diferente do que você tem no setor privado. E isso define o mindset da liderança. Até porque no setor público eles têm pouca gestão sobre novas contratações, que normalmente vem a partir de editais, de concorrências, né? E numa empresa privada, o cara tem atuação direta sobre a contratação da sua equipe. Então, isso muda um pouquinho o mindset, mas a utilização de psicometria deve ajudar muito. Aí eu vou deixar o especialista falar aí como é que faz. Obrigado, Marcelo. Bom, eu só posso falar da minha experiência, né? Vamos lá. Não posso falar da experiência dos outros, mas, assim, por enquanto, eu falaria da minha experiência. Eu tenho alguns clientes nos Estados Unidos que utilizam muito a ferramenta também para departamentos ou órgãos do governo, órgãos públicos, principalmente na área de saúde. Mas tem um grande diferencial aí que a gente precisa, tem duas coisas que a gente precisa separar. Por exemplo, existe o público eleito e existe o funcionário público de carreira, né? Entendeu? O que a gente descobre é qual é a predominância das características. Vamos falar um pouco de novo do TISC e do PPA, porque, para mim, o PPA também é a rainha do tabuleiro de xadrez aqui. Você pode falar de qualquer outra ferramenta, sem dúvida alguma, mas, para mim, fazendo uma analogia, o PPA é sempre a rainha no tabuleiro de xadrez. É uma ferramenta muito poderosa, muito forte. Mas você descobre algumas coisas, Rosane, fazendo umas estatísticas que são interessantes. Você descobre que muita gente que é funcionário público geralmente tem uma predominância muito grande de alto S, que é alta estabilidade. Né? Aquele que busca um emprego mais estável, não se aventura no desconhecido, etc. Essa predominância existe. Agora, quando é um cargo eletivo, você tem a característica diferente. Por exemplo, você tem pessoas que chegaram a um cargo eletivo mostrando uma certa liderança, mas também perderam porque não mostraram na prática e no dia a dia essa mesma liderança que eles pregaram no seu púlpito lá na hora que estavam fazendo propaganda ou queriam ser eleitos. Dois exemplos clássicos. Quer dizer, então, eu estou querendo separar essas duas coisas. A questão é, voltando aí primeiro para o funcionário público de carreira e tudo mais, o princípio do comportamento ele se aplica do mesmo jeito. Ele se aplica da mesma forma, como se fosse uma empresa privada. Já tivemos que fazer treinamento e formação de líderes em empresas públicas na Flórida, por exemplo, do governo da Flórida, aonde o governador queria que o pessoal, que principalmente os seus gestores mais importantes nos principais órgãos, incluindo os secretários, precisavam de uma formação de liderança e a gente fez o trabalho com eles. Então, a gente percebe que é só a gente mudar um pouco o discurso, mas o conteúdo, o núcleo, ele permanece. Por quê? Porque você veio, eu sempre digo para o funcionário público, mais do que eu digo do privado, que é o seguinte: a árvore não come do seu próprio fruto, o rio não bebe da sua própria água, o sol não brilha para si mesmo. A natureza já está aí para mostrar para a gente que você veio ao mundo para servir ao outro. E mais ainda, o funcionário público, que tem que atender a quem? Ao público, que tem que servir o público, que são as pessoas que elegeram aquele governador, aquele prefeito, aquele vereador, qualquer que seja a pessoa naquela posição. Então, nós viemos ao mundo para servir ao outro, só que a gente muitas vezes não percebe isso. A social media está fazendo com que as pessoas tenham muita vaidade, falam muito de si, eu me amo, eu me quero,
né? Você pega no social media, aí todo mundo fala isso, tem muita gente com inveja de mim, mas eu sou eu, né? Eu sempre vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, as pessoas estão muito vaidosas. E você percebe que não há uma preocupação muito grande com o outro. O que os outros pensam não me interessa. Não é bem assim, né? Você vive numa sociedade, mas o que as pessoas também pensam a teu respeito realmente tem a ver. Então, nós falamos muito desse conceito macro, desse conceito global, do tipo assim, nós viemos ao mundo para servir ao outro. Você que é um funcionário público, mais do que ninguém, tem que servir a esse público e eleger o teu governador, o teu prefeito, e esperam de vocês o melhor dos serviços que podem ser entregues, sem dúvida alguma. Então, tem esse diferencial quando você trabalha com os dois lados? Tem. Agora, falando em liderança, eu não queria entrar no mundo da política conhecida para não polemizar muito, mas você percebe, por exemplo, eu vou falar dos Estados Unidos, porque eu sei que nos Estados Unidos a gente não vai polemizar, porque no Brasil é muito complicado. Mas, por exemplo, o Trump não foi um grande líder como presidente, né? O Trump criticava seus secretários em público. Em primeiro lugar, você, como líder, jamais poderia criticar um liderado seu em público. Começando por aí. Então, você elogia em público, mas critica em privado. Essa é a primeira regra básica de uma liderança. E se você, por acaso, criticou alguém em público, não peça desculpas em privado. Dê um jeito de pedir desculpas com o mesmo público, de preferência, se puder, por aquele momento e aquela coisa que você fez com aquela pessoa que você criticou. Tem muitas atitudes e comportamentos de liderança que você não vê em grandes líderes. Os analistas nos Estados Unidos dizem que o Bolsonaro perdeu as eleições por ele mesmo, que ele não foi um grande líder, né? Acho que ele falava muito, falava bobagem. Isso não é minha análise, é uma análise de muita gente, eu até concordo, mas é uma análise de muita gente que teve fazendo uma visão externa do Brasil e assim por diante. Quer dizer, é a forma que a gente enxerga é que você também, para renovar, para poder ser reeleito, você tem que ter uma aceitação do público, você tem que ser um grande líder, um estadista, se preocupar com as pessoas em geral. Você não pode simplesmente dar uma resposta do tipo assim, e aí, tem tanta gente morrendo e você responder, e eu com isso? Você tem muito a ver com isso, você é o presidente desse país, esse povo te elegeu, esse povo... Isso é liderança. E na política, a liderança é extremamente importante. Ela deve ser exercitada. Temos formado pessoas na política que estão exercitando. Aliás, no Brasil, eu entrevistei 7 mulheres um dia desse. Havendo um movimento no Brasil incrível, com Vote Nelas. Vocês já ouviram falar nisso, não? Estão querendo mulheres na política. Aí entra aquilo que o Marcelo falou da diversidade. Tem 7% das mulheres no Brasil são eleitas, coincidentemente. Então, é um número ridículo. Como nós podemos ter 7% de mulheres no Congresso do Brasil? Temos que ter mais mulheres na política, né? Então, temos que ter mais liderança feminina também. Temos que ter... Liderança também é essa diversidade. Essa diversidade tem a ver com liderança. Eu fiz uma formação de uma empresa irlandesa no Brasil sobre essa questão da diversidade. Você chega nessa empresa, por exemplo, não tem espaço, você não consegue botar um cadeirante para trabalhar lá, porque ele não tem como subir e descer ou ir de um lado para o outro. Entendeu? Então, como é que você quer diversificar numa empresa que você não tem nem lugar para contratar um cadeirante? Você não vê cadeirante na empresa. Algumas empresas que eu participei desse trabalho de liderança há pouco tempo, eu forcei a promoção de 2 mulheres para a diretoria. Tinham 5 marmanjos lá e promovemos a mulher. Ficaram 6 e uma mulher no meio de 5. Por que eu vou indo no Pilates, tá? Por que só homens na diretoria dessa empresa? Eu sempre questiono isso. Falta diversidade, isso tem a ver com liderança. Tem que ter mulheres em cargos de diretoria, em cargos importantes. Não é só uma falta de mulheres, falta de negros. Você não vai encontrar negros numa diretoria de alguma empresa no Brasil. Eu não conheço nenhuma que tenha um negro na diretoria. Então, aí são assuntos mais complexos. Não acredito que nós vamos ter tempo para debater isso tanto, mas faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso laissez-faire e savoir-faire. E é complicado. Tem muito chão ainda pela frente para a gente chegar lá.
Os assuntos são complexos, polêmicos e muito necessários, sabe? Por isso que acho que no nosso papel a gente tem que discutir o máximo possível, sim, e usar aquilo que tem que ser usado quando a gente fala de pessoas, usar avaliação de competência, né? E não aquilo que eu acho, porque senão eu só vou contratar palmeirenses e carecas para trabalhar comigo e isso não vai ajudar em nada para a gente evoluir aqui a nossa empresa. Então, não é isso que é competência. É verdade, bom, Marcelo, Agui. porque você é palmeirense, né? Exatamente. Muito bom, Agui. Foi um grande prazer te ouvir, assim, muito legal. Pena que a gente tinha só 1h30 gravada aqui do pessoal. Queria fazer um pedido para todo mundo abrir a câmera para a gente poder tirar uma foto virtual, uma foto coletiva aqui de todos vocês. Guardar essa recordação aqui é sempre importante. Então, quem puder abrir as câmeras e dar um sorriso, o nosso pessoal está já fazendo algumas fotos para a gente depois guardar e compartilhar com todos. E queria aproveitar também o momento aí para a sua palavra final, já que você está aqui com a gente, de novo agradecer você disponibilizar seu tempo aqui para conversar com a gente e deixar sempre as portas abertas. Você sabe que você faz parte aqui da história da Thomas no Brasil, você faz parte da história da liderança no Brasil. É sempre um grande prazer te ouvir, Agui. Obrigado, viu? Ok, o que eu gostaria de dizer para finalizar o nosso bate-papo hoje é uma coisa que eu tenho escutado muito nos nossos grupos de Harvard ultimamente, que é a seguinte: algum tempo atrás, a pessoa se preocupava com liderança quando ela recebia um título, um cargo. A partir de hoje você é o diretor, ou a partir de hoje você é o gerente, ou a partir de hoje você é o supervisor. Aí a pessoa começava a se preocupar com liderança. Hoje em dia, o que a gente fala muito em Harvard é o seguinte: hoje você está respirando, você já deveria se preocupar com liderança. A gente respira, já deveria se preocupar com liderança. Desde casa, na educação com os filhos, né? Como a gente educa os nossos filhos, a forma como a gente se relaciona com eles. O jeito que você trata seus filhos é o jeito como você também acaba tratando as outras pessoas. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que eu tive próximo um tempo na minha vida, que era o comandante Rolim. Ele levava os executivos antes de contratar para almoçar com ele, porque ele dizia que era a necessidade fisiológica mais importante e naquele momento a pessoa demonstrava alguns comportamentos que você percebia se era uma pessoa adequada ou não. A forma como ele tratava os garçons, por exemplo. Quando o cara tratava mal um garçom no restaurante, ele já descartava aquele candidato que dizia assim: se ele trata os garçons desse jeito, imagina como ele vai tratar os nossos funcionários lá na TAM. Eu gostava desse princípio. Eu vivi uma experiência dessa nos Estados Unidos muito interessante, que não vou ter tempo para contar, obviamente, que já estamos esgotando. Mas, assim, funciona. Preste atenção na forma como as pessoas tratam os outros. O garçom, o porteiro do prédio, né? Tem gente que passa um pelo outro. Uma coisa que, quando eu estou em São Paulo, eu faço muito, e as pessoas estranham, eu passo na rua com as pessoas e falo: bom dia. Muita gente estranha. Não estão acostumados. Estão acostumados a passar um pelo outro e cada um com a sua vida e dane-se. Eu dou bom dia para todo mundo. Muita gente acha aquilo estranho, mas é interessante que muita gente responde de uma forma gentil. Bom dia. E gostam disso. É o porteiro do prédio. É todo mundo. Eu fico num flat em São Paulo, ali na Itaim Bibi. Eu cuido de todas as pessoas que cuidam bem de mim lá. Todas. Respondo, trato bem, me dirijo de uma forma respeitosa, eles me respeitam. E esse tipo de relacionamento é válido para todos os níveis. A moça que vem fazer arrumação no meu flat, do meu apartamento todo dia, a Dinalva, a Ingrid, eu cumprimento. Como é que estão os filhos? Não é? Não sou político, não estou me candidatando a nenhum cargo. Gentileza gera gentileza, já diz a Tatiana Oliveira aqui, ó. Ela escreveu muito bem. É isso mesmo, Tatiana. Gentileza gera gentileza. E não tem nada a ver com gentileza, né? Como a gente fala no norte, lá é outra coisa completamente diferente.
Não, gentileza não gera gentileza, gera gentileza. É reciprocidade. Então, assim, inteligência emocional, tratem bem as pessoas, sirvam, procurem servir. O líder é aquele que come por último. Não é aquele que pega o prato primeiro, vai se servir, depois... Primeiro ele se preocupa para ver se todo mundo tem comida para todo mundo. Né? O líder, quando vai fazer uma palestra, ele se preocupa se tem assento para todo mundo sentar e ninguém vai ficar em pé. Porque senão eu cedo a minha cadeira para ninguém ficar em pé, mas eu fico em pé. Então, assim, vamos servir ao outro. Nós viemos ao mundo para isso, aprendemos isso sim, vamos. Não briguem no trânsito. Vamos ser inteligentes ou emocionalmente inteligentes. E todo mundo aqui, independente do seu perfil do DISC, tem potencial para ser um líder. O líder não é só quem tem alta dominância, não. O líder pode ser o líder de influência, o líder de estabilidade, o líder de conformidade. Muito obrigado pelo tempo e atenção de todos. Eu espero ter podido contribuir de alguma forma, nem que seja aquela gotinha no vosso oceano de conhecimento e sabedoria, e sou super grato pelo tempo que vocês investiram hoje aqui comigo. Muito obrigado mesmo de coração, e um beijo no coração de todos. Maravilha, Agui. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar tantas histórias e tantos ensinamentos com a gente. Um grande prazer te ouvir sempre. Obrigado por todo mundo. Como a gente falou, foi gravado, a gente vai compartilhar com vocês. Para quem quiser ouvir ou compartilhar depois, fiquem extremamente à vontade. E até o próximo. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia.